que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor. Bom dia, queridos rádio ouvintes. É com muito prazer que estamos no ar mais uma vez pela Rádio Itaperuna FM 96.9. Graças a Deus, hoje, 23 de setembro de 2018, primeiro dia da primavera. Você sabe o que é primavera, meu amigo? Todo mundo acha que primavera é a estação das flores. Realmente é a estação das flores. É quando as flores, não é, se desabrocham. Mas na verdade primavera quer dizer primeiro verão. Significa que o verão chega mesmo em dezembro, mas agora já temos, vamos dizer assim, uma carinha do verão. E hoje, olha, já está quente, hein? O Celso chegou aqui suadinho. Foi assim, Celso? Bom dia, Celso. Bom dia, doutor Hernando. Bom dia, você ouvinte do programa Ponto de Encontro. Sempre aprendendo. Primavera. Primeiro verão. Aliás, lá em Portugal eles chamam isso de veranico. Ah, veranico? Porque o nome... uma prévia do verão, né? É que é o nome primo, né? Primo quer dizer primeiro. E vera quer dizer verão. Então é o primeiro verão. E tem que ser, Celso, sabe por causa de quê? Porque surge depois do inverno, não é? No inverno as sementes estão todas caladinhas, paradinhas, quietinhas. E precisa de algo assim para colocá-las para germinar. E quem faz germinar é o verão, não é verdade? Então é a primavera. Aí elas desabrocham e nós vemos essas flores maravilhosas. Daqui a um bocadinho já começaremos a ver, né, a primavera. Então nós louvamos a Deus pela sua audiência, né? A audiência da Rádio Itaperuna. E louvamos a Deus também porque Ele tem preparado você para ouvir ponto de encontro. Você sabe, gente, eu gosto de viver antenado, conectado. Eu gosto de ficar dentro, não gosto de ficar out, não, dentro, saber das coisas. Saber até mesmo para ensinar, né? Porque tem muitas pessoas que sabem das coisas, mas não querem passar para os outros, não é? Então eu louvo a Deus pelo ponto de encontro, quando realmente nós aprendemos de Deus, nós junto de Deus, pela palavra de Deus, através da palavra de Deus. Não é uma palavra qualquer, não é? Nada está acima da Bíblia. Qualquer coisa pode estar em cima da Bíblia, mas nada acima da Bíblia. Não tem igreja, não tem pastor, não tem padre, não tem nada que esteja acima da Bíblia. Porque a última palavra é a palavra de Deus, entende? E a palavra de Deus ontem, hoje e sempre é a mesma palavra. Não vai mudar. E a pessoa, se Deus tivesse duas palavras, Deus não tem duas palavras. Quando Moisés escreveu não roubarás, né? Isso não vai mudar nunca. Quando a Bíblia fala não furtarás, não vai mudar nunca. Agora, é interessante, talvez você não saiba. A lei, a finalidade da lei era apontar a Cristo. Você sabe disso? É por isso que a palavra de Deus diz que a lei durou até João Batista. A lei durou até João Batista, não é verdade? Os profetas duraram até João Batista. Por que a lei durou até? Porque quando João chegou, ele anunciou Jesus Cristo, não é? E Jesus Cristo, segundo a Bíblia, é o segundo Adão. Adão é aquele que veio do chão, do solo, da terra. Adão quer dizer isso. Adamá quer dizer isso, né? E por isso que Deus perguntou ao primeiro homem, onde é que estás? Onde estás, Adão? E, olha, é a mesma pergunta que Deus faria a você hoje. Adão, porque você também é feito de terra. Nenhum de nós é feito de outra maneira. Aonde é que estás? Talvez sentado à beira de um rio, pescando, não é verdade? Onde é que estás? Às vezes à beira de um fogão, às vezes, quem sabe, num bar, tomando uma cervejinha. Onde é que estás? E tem pessoas que ouvem a voz de Deus.
e podem responder, eu estou aqui, Senhor. Mas tem pessoas que não podem responder. Ou tem pessoas que querem ignorar a Deus, né? Pode ignorar à vontade. Só que a palavra de Deus fala que aquele que diz que Deus não existe é um tolo, é um perverso. Na verdade, como é que Deus não vai existir se agora em 2018 o homem descobriu mais 2 planetas simplesmente porque colocou em órbita um satélite e o satélite mostrou. Então, quanto mais você tem ciência, mais você vai ficar sabendo que Deus existe, que Deus é tremendo, que Deus é maravilhoso. E Ele quer o quê? Que você desfrute das suas maravilhas. Olha, sabe uma coisa? Nós já vimos poucas maravilhas de Deus, né? A obra de Deus é maravilhosa. Vemos pouco, porque às vezes você mora numa roça, nunca saiu da roça. Às vezes você não sabe nem o que é uma cidade. Você não sabe, por exemplo, o que é um mar. Tem umas pessoas que ficam admiradas quando veem o mar pela primeira vez. Tem umas pessoas que nunca viajaram. Então a obra de Deus é maravilhosa. Então nesse tempo curto de vida que nós temos, nós não vemos a obra de Deus. Nós vemos uma infinita parte da obra de Deus. Mas a obra de Deus é tremenda, né? Aliás, o Jó quando escreveu o seu livro, o Jó é o primeiro livro da Bíblia. Ele fala assim, onde é que tu estavas? Não é? Quando eu fiz o Órion, quando eu fiz o 7 estrelas, quando eu fiz a Ursa Maior, onde é que tu estavas? Quer dizer, o homem, olha só, o homem não é nada. Quando Deus fazia há bilhões de anos esses astros, não é? O homem nem existia ainda. E o homem acha que é alguma coisa. Não, agora nós vamos fazer uma viagem à Lua. Você não quer? São simplesmente alguns milhões de dólares para você ir à Lua. A Lua fazer o quê? Entende? Você podia investir esse dinheiro aqui na Terra e você teria muito mais resultado. Quer dizer, você vai ver a obra de Deus quando Jesus vier. E tão bonito, né? Quando os irmãos estavam na Galileia, lá em Betânia, né? Betânia quer dizer casa dos aflitos. Olha, você pode ter a melhor casa que for, você pode ter a melhor casa, melhor mansão, melhor palácio, porém, se o Senhor Jesus não estiver lá, você está perdendo seu tempo. Quer dizer, ele estava lá em Betânia, casa dos aflitos, casa dos miseráveis, casa dos pobres, na Betania, entende? Quer dizer, mas Jesus estava ali. Então você pode ser uma pessoa humilde, mas se Jesus estiver com você, basta. E diz a palavra de Deus que Jesus subiu, foi assunto ao céu, e as pessoas, os galileus, ficaram olhando para o céu assim, mas Jesus sumiu, de repente apareceu uma nuvem e cobriu Jesus. Aí o anjo chega perto dele e fala assim, por que vocês estão olhando para os céus? Por quê? Aí ele falou assim, olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar novamente. Olha só, é a minha esperança, amigo. E diz mais a Bíblia, né? Ele virá com poder e grande glória. Isto é, ele virá com os anjos do seu poder. Você tem ideia do que é anjo do poder de Deus? Você não tem ideia. Você não sabe, amigo, o que pode fazer. Você vê aí falar em tornado, né? Em tufão. Você não sabe o que pode fazer um anjo. Deus faz dos seus anjos vento. Olha só. Vento, né? Está tudo bem, de repente, Deus, se quiser, faz ventar. Através de quê? O anjo faz ventar. Deus faz labareda de fogo. O homem fica caçando aí lá para o Goiás, lá para o interior. Não é? Quem botou fogo na mata? Quem botou? Olha, anjo faz labareda de fogo. Você sabia disso? Aliás, nem precisa de anjo, né? Nem precisa de anjo. Porque dá uma tempestade aí, cai um raio, bate no meio do mar, queima, bota fogo. Entende como é que é? Então, olha, um bom dia para você que é ouvinte assíduo de Ponto de Encontro. Que Deus possa te abençoar. E o programa de hoje possa fazer bem ao seu coração, né? E eu quero, mas antes quero dar um bom dia ainda para o meu querido Edésio, né? Edésio, eu tive o prazer de batizar o Edésio ali na Casa de Oração do Aeroporto. Um abração para o Edésio, um abraço para a minha querida Cássia também, esposa do Edésio, né? E ainda queria mandar um abraço lá para o missionário Fábio Garcia, lá de Porciúncula, né? Ontem a igreja dele comemorou mais um ano em sua existência. Queria mandar um abraço para o sumido, né? Assumido e sumido, pastor Ronaldo Esposte. Conhece esse pastor?
Eu estive com ele recentemente, ele falou que está um pouco atarefado, mas que em breve ele vai tirar um tempinho para comparecer ao programa Ponto de Você Encontro. sabia que o pastor Ronaldo é bancário, né? Mas não gosta de banco, né? Ele já falou que Não gosta se de banco. pudesse, ficava longe. Não gosta de banco porque não gosta de ficar no banco. Ah, no banco, entendi. O Ronaldo, me perdoe, tá? Aliás, um excelente Né? profissional. Ele é um excelente na área profissional. que ele Né? exerce. Não é que ele é bancário, não gosta de no banco, mas não gosta de ficar sentadinho. Quase que você me pegou, quase. E eu quero mandar um abraço também para os meus queridos membros ali da Casa de Oração do Aeroporto, onde eu sirvo ao Senhor, né, com muita alegria, com muito prazer. E ainda quero dizer que hoje eu tive o prazer de receber ali o Adão, o homem que quase encontrou a solução. Né? O Adão chegou ali, rapaz, olha, mas foi maravilhoso, né? Adão, um abraço de coração para você, para a Creuza, para o Leandro, para os demais também, né? E para todos os demais ouvintes de Ponto de Encontro. Um abração também para o nosso irmão João Batista, lá do bairro Vinhosa. Ele está agora todo alegre porque conseguiu lá entrar no WhatsApp do programa e tem feito contato conosco através do 22 991 04 91 31. E, doutor, você está perdendo um tempo assim precioso se você não entrar lá no YouTube. Verdade. E olha, matérias que nós já falamos aqui por diversas vezes, que faz com que você tenha um crescimento na sua vida espiritual. Eu, por exemplo, estava vendo a matéria do dia 1º de janeiro de 2016. Eu achei, doutor, que foi até dentro do contexto em que nós vivemos ultimamente, em que às vezes coisas assim, tão assim desinteressantes, recebem assim milhões de acessos, né? É uma coisa incrível. E coisas que são tão assim relevantes. 300 e tantos acessos. Eu achei que está muito bom o programa que propõe com quem quer ouvir, rapaz. Não está bom, doutor? Bom 300 demais. E tantos lá aficionados do programa Ponto de Encontro que acessou o YouTube. Rádio Escola Bíblica Dominical Ponto de Encontro. Você acessa e você vai ter matérias relevantes, como disse o pastor Hernani. E também nosso Facebook, Rádio Escola separado, Bíblica Dominical. Olha, eu muitas das vezes quando vou pernoitar, vamos colocar assim, deixo ligadinho lá o nosso tablet e fico saboreando. Ó, gente, nós falamos tudo isso, o programa abordou temas assim tão importantes. Entra lá, amigo, você certamente vai ser abençoado, não é assim, doutor? É verdade. Celso, eu não queria mandar um alô para uma pessoa que completou o aniversário. Já pode ser? Pode ser, Celso. E também eu vou pegar uma carona com o senhor. Pega, a Vitória de Oliveira Cosme, 15 anos, doutor, que data, né? 15 anos? Fazendo 15 anos hoje. Pois é, Vitória. Ela está sendo bastante felicitada aqui nessa manhã, né? Olha só. Parabéns de maneira dupla. É uma vitoriosa. A Vitória de Oliveira Cosme Machado, filha do nosso irmão José Cosme Machado Neto e da nossa irmã Raquel, que congregam ali na Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Eliesse Peçanha, na SEAB. E eu fiquei imaginando, como era uma jovem, fiquei imaginando, será quantos anos essa jovem está completando? E alguma coisa me dizia, deve ser 15 anos, e não deu outra. O que você tem a dizer dessa data? A juventude, eu me lembro quando estudava português, estudava ainda nos bancos escolares, eu sempre gostava dessa metáfora. Achei interessante. A juventude é a primavera. Olha só. A primavera da vida, né? Que coisa. Você tem a acrescentar alguma coisa mais, doutor? Celso, primeiro eu queria dar os parabéns para o Jaime Pimentel, né? O Jaime Pimentel, com a minha querida Rosemary Pimentel, já foram membros ali da Casa de Oração do Aeroporto, não é? E o Jaime completou mais um aniversário também nessa semana. E o Jaime é uma pessoa muito especial, muito querida, e a Rosemary muito, vamos dizer assim, muito incluída nos assuntos, muito interessada nos assuntos, né? E foram irmãos muito queridos durante o tempo que passaram conosco.
Eu não podia ignorá-los, abraçar meu irmão Jaime, cumprimentá-lo e desejar que ele tenha muitos anos de vida, não é? Agora, realmente, a juventude, o Celso, antigamente, era uma juventude de atitude. Tinha muita atitude a juventude, entende? A juventude, antigamente, Celso, ela tinha alvo, tinha meta, Celso. Ela tinha muita meta. Lamentavelmente, hoje... Hoje eu vejo os jovens sem meta, Celso, sem alvo, como se perdesse o norte. O senhor quer dizer, por exemplo, que essas manifestações nem sempre demonstram um alvo, um posicionamento. É lamentável dizer, mas parece que é mais para aquela coisa da anarquia. Anarquia significa governo sem cabeça, sem o titular. Então dá a impressão que as pessoas estão querendo fazer o que vem na cabeça. O que vem na cabeça é o certo. Quer dizer, eu tenho direito de ser feliz. Como é que você vive? Eu vivo com outro homem. Eu tenho direito. Eu vivo com uma mulher. Eu tenho direito. Eu vivo com... Há pouco dia morreu aquele Catra, né? Ah, sim. A gente ia até mencionar aqui. Mr. Catra. Mr. Catra. Porque tinha o Mr. Jean, né? Ele tem o Mr. Catra. O Mr. Catra tinha 3 mulheres. Só que tinha 30 filhos. Além das 3 mulheres, outras mulheres, acho que ele só perdeu mesmo para Salomão, né? Pelo andar da carruagem aí, passa por aí, né? Será que ele queria imitar o Salomão? O Salomão tinha 1000 mulheres. E jovem, né, doutor? Agora tem uma coisa, Zé. Você sabe qual foi o título, doutor? Qual foi o título? Aqui? O Sultão do Funk. O Sultão ou o Soltão? Olha só. Para ver que era o Soltão. Deixa órfãos 32 filhos. 32 filhos. 3 viúvas. 3 viúvas. 4 netos. Agora que me chamou a atenção. Quantos filhos? 32 filhos. 32. 3 viúvas. 35, e 4 netos. 39. Quer dizer, então deixou 39 problemas, Celso. Aos 49 anos. Muito jovem, né? 49? 49 anos. Mas o que me chamou a atenção, doutor, é que uma das mulheres que cuidava dos 24 filhos, porque ele tinha uma casa, ele morava com uma dessas mulheres, e essa última mulher com a qual ele vivia, tinha companhia, além dos 3 filhos que ele tinha com ela, mais 21, me parece. Então eram 24 pessoas numa mansão. Catava aqui, catava ali? E ela falou assim, eu achei interessante o depoimento dela. Ela salientou da seguinte forma: ele sempre foi um pai zeloso e que admirava a disposição dele. Ele quase não dormia de tanto trabalhar para não faltar nada, já que morava com seus 24 filhos. 24 filhos. Tem que trabalhar muito, né? Não seria também, não, doutor, essa questão de trabalhar dia e noite, né? Isso traz um dano físico. Ele esqueceu do que a Bíblia fala assim, Celso, sempre a Bíblia, né? Inútil vos é levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão que ganhaste com dificuldade. Olha só que coisa bonita. Inútil vos é levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão que ganhaste com dificuldade. Sabe por causa disso que é inútil? Porque Deus dá aos seus amados enquanto estão dormindo, Celso. Então, amigo, se você é amado de Deus, dorme tranquilo, que Deus vai dar o seu pão na hora certinha, vai encher sua mesa de alimento, mas você precisa ser do Senhor, isso é que é importante. Não é ficar catrando ali, aqui, ali. Você se desdobrando dia e noite para... Não, truque de queijo. Daqui a pouco a sua saúde Agora, vai... 49 anos, isso é tempo de morrer, sabe? Muito jovem, né, doutor? Muito jovem, é uma pena, né? Doutor, a gente quer lembrar também que no programa de hoje a gente vai ter também o nosso quadro Variedades, né? O senhor, como sempre, vai salientar aí os assuntos. Não tem nada para... Temos sim, a gente vai ter uma pesquisa, doutor. Então faz. Talvez um tema já que já teríamos falado aqui em outras ocasiões. Mas me chamou a atenção, doutor, as questões das enfermidades. Como as pessoas estão doentes, né? Os postos de atendimento médico cheios. É verdade. Então, a gente colocou aqui no nosso WhatsApp a seguinte pergunta. Você entra lá, 22 991 04 91 31,
E a pergunta foi a seguinte, a pergunta, por que as doenças e as enfermidades estão assolando a humanidade? Hã? É uma pergunta. Tem uma causa específica? Depois a gente vai falar, baseado na doutrina, já vou adiantar aqui, do pecado, né? Porque a gente tem uma visão que tudo isso só acontece porque o homem, na verdade, desobedeceu, né, doutor, as ordens de Deus, a ordem de Deus, vamos colocar assim, a palavra de Deus, e isso gerou tudo isso. Porque, doutor, é impossível, é inconcebível no jardim do Éden alguém estar com pneumonia, hein? É verdade. Nenhuma mordida de Você formiga. sabe, Celso, que quando o homem estava no jardim do Éden, não havia cardos, Espinhos. nem abrolhos. Não havia isso. E é isso que causa os venenos. Está entendendo? As toxinas. É isso que causa. Então não havia. Então quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí a terra começou a produzir também os cardos e os abrolhos. Aí, razão também. Gera tudo isso aí. Mas tem você- um doutor que eu achei interessante na pesquisa, que as pessoas não mencionaram uma palavra que eu acho que é chave e que faz parte também de uma das doutrinas bíblicas que nós conhecemos, chamada doutrina do pecado. De antemão, eu queria perguntar ao senhor, tem a ver com o pecado? Muito, Celso. Tudo, né, doutor? E você sabe por que tem a ver com o pecado? Sim. Olha, é muito interessante. Né? Olha só. Lá em 1 Coríntios, capítulo... Olha só, meu amigo, você que tem sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30 fala assim. Olha como é que a Bíblia é interessante. Versículo 30, hein? Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e muitos doentes, e não poucos que dormem. Olha que coisa tremenda. Há entre vós muitos doentes, muitos fracos, muitos doentes, e não poucos que já morreram. Por causa de quê, Celso? Porque estão comendo o pão e o vinho do Senhor indignamente. Porque é interessante, né, Celso? Você vai numa igreja católica, apostólica, romana, a pessoa vai receber a Eucaristia. Como é que está a vida dessa pessoa, Celso? E a Bíblia está falando, se você come indignamente o pão e bebe indignamente o cálice, você está comendo para a sua própria destruição. Então você vai numa igreja, tipo assim, Igreja da Graça, Igreja Universal, aí as pessoas não querem saber como é que está a sua vida. Não há uma averiguação, não há uma... Você está entendendo? Por isso que a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. e depois ele coma desse pão e beba desse vinho. E se você comer indignamente, você está comendo condenação para você, Celso. Há uma saída, arrependa-te. É, para arrepender. Ué. Arrependa-te. Agora, não vai fazer aquele que nem o Jô Soares contava, né? A pessoa que foi ao padre fazer confissão de um pecado, o padre falou para ele, agora não é mais pecado não, amigo. E falou, mas eu tenho mais um. Aí contou o pecado, ele falou, não, também não é mais pecado. Mas padre, por favor, só tem um agora. Não conta esse não, porque amanhã pode não ser mais pecado. Esse que é o problema, Celso. Espere, Espere. vai protelando, né? E a pessoa vai praticando. E vai se afundando cada dia mais. E vai se afundando. Mas cada então, dia mais. o programa Ponto de Encontro, depois dessa brilhante aí, explanação do Dr. Hernando, nessa prévia, que vai ser a nossa pesquisa da semana, envolvendo as doenças e as enfermidades. A gente ouviu algum dos nossos participantes, e eu queria saber do Luiz, se a gente já pode ouvir, Luiz. Tá ok, Luiz? Olha. Vamos lá. Raiane. E com relação à pergunta, você também é evangélica, né? Sim, sou. E com relação à pergunta, por que as doenças têm realmente tomado conta dos moradores da face da Terra? O que está acontecendo, na sua opinião? Seria uma desobediência a Deus? Seria que a desobediência aconteceu desde lá do Jardim do Éden, né? Quando Eva e Adão pecaram contra Deus. Talvez isso seja uma consequência do que aconteceu no passado. Puxa vida, ela falou que não queria falar e deu uma resposta bíblica. Você pode acompanhar aí. Gênesis capítulo 2, 3, a queda do homem.
Aí, a nossa irmã participando juntamente. Aí foi um casal, o Paulo César, seu esposo, ele disse que não tinha opinião assim formada. Mas a esposa mandou bem, né? Mandou bem. A gente vai ouvir mais um dos internautas e depois teremos, Aloysio, a participação final do nosso pastor Lino, que mandou também uma mensagem. Ele vai sentar hoje aqui na nossa mesa virtual, vamos colocar assim, o nosso pastor Lino Vieira Pacheco, de quem o doutor Hernandes está com saudade. Né? Mas pastor Lino, o homem que não dispensa o ensino. Ele vai falar daqui a pouco. Vamos ouvir mais algumas pessoas. Meu nome é Sara. Dona Sara, a senhora tem religião? Não, eu tenho religião, mas é católica, da igreja católica. Bom, e o que a senhora acha das doenças? Como as pessoas estão doentes hoje? A senhora pensa, tem um pensamento, qual seria a causa, o motivo das pessoas estarem tão doentes? É verdade, né? A gente nem sabia, né? E todo comércio tem essa doença, né? O tipo de doença que a pessoa quase não está entendendo mais. Essa é a opinião da senhora, por que as pessoas estão tão doentes assim? A senhora tem uma opinião? Eu fico assim na dúvida, né? Uma opiniãozinha, como é que pode aparecer essa doença nesse Brasil, né? Eita, a dona Sara está dizendo que é uma questão... a doença só no Brasil, doutor Hernandes? Nada, o mundo está doente, né? O mundo inteiro. Está doente. Pois é, mas ela disse que fica alarmada, não tendo assim uma explicação. Inclusive, estava ali no posto de saúde, inclusive com um cigarro, doutor. Procurando um médico e com cigarro na boca. O senhor tem algum recado para uma pessoa que está fumando e procurando um médico para cuidar da saúde, doutor? Ô Celso, é assim, um empresário fez um produto e não sabia que nome dar o produto. Deu para entender? E ele perguntou ao diabo que nome que ele daria àquele produto. O diabo falou assim, coloca cigarro. Entendeu? Cigarro. Aí o empresário falou assim, mas por que cigarro? Aí o diabo falou assim, é porque cigarro não solto mais. Tá vendo? Então, meu amigo, fuja do cigarro, né? Porque senão você vai ficar preso. Garrou não solta mais. Não vai ser solto. Agora tem uma coisa, Jesus pode te libertar. Mas você sabe que uma vez, Celso, também, uma vez eu estava atendendo lá em Porciúnculo, aí chegou um rapaz perto de mim e falou assim, ó, doutor Hernandes, a minha esposa era de candomblé. Olha, religião bonita, candomblé é bonita, né? Aqueles gingados, não sei o que e tal, né? Mas eu também era de lá, eu era cambono. Mas eu acabei me envolver com droga, né? e agora eu estou preso. Aí, de repente, ele falou assim, ó, doutor, mas quando eu saí daqui, agora, eu me converti, minha esposa se converteu, quando eu saí daqui, nunca mais eu trabalho pro diabo. Falou assim comigo. Falei, parabéns, rapaz, Deus te abençoe. E o tempo passou, depois ele voltou na outra vez. Eu falei, rapaz, você está trabalhando? Ele falou, estou trabalhando, doutor. E o que você está fazendo, rapaz? Ah, doutor, agora estou plantando fumo. Aí eu falei para ele assim, plantando fumo? Mas você não me falou que eu não ia trabalhar mais pro diabo? Mas, doutor, o que tem uma coisa com outra? Eu falei, você quer saber? Você não planta o fumo? Planta o fumo. O fumo não cresce? Cresce. Não amadurece? Amadurece. Você não vende o fumo? Não vira cigarro? Vira cigarro. Aí, vamos supor, eu chego lá no botequim, e compro um cigarro que é daquele que você plantou. Você não está trabalhando para o diabo, não. Deu para entender? Agora, depois que eu compro o seu cigarro, chega um camarada lá que é dono do centro espírita, rapaz. Aí ele chega lá, vê aquele cigarro assim e compra um pacote logo daquele cigarro. E sabe para quem que ele vai levar aquele cigarro? Para Preto Velho. Você sabe para quem você está trabalhando? Você está trabalhando para o diabo, rapaz. Olha só. Voltou às origens. Voltou às origens, sem perceber. Você está vendo como é que o inimigo é astuto, rapaz? O inimigo é tremendo. Essa é a palavra, astuto. Essa é a palavra, astuto. Não tem ninguém mais astuto do que o diabo. E como está enganando crentes. Está entendendo? Como está enganando as pessoas que... Ah, não, eu gosto, entendeu? Não tem ninguém mais astuto que o inimigo. Tanto é que ele é chamado de serpente, né? A Bíblia diz que é perito também na arte de enganar. Ah, a gente vai ouvir mais dois participantes. Daqui a pouco vamos fechar com o pastor Lino também, trazendo a sua opinião. Paulo César. Religião? Religião, Assembleia de Deus Ministério Ícaro Ceará. Então, jovem, o que você pensa acerca das enfermidades que assolam a face da Terra? Tem uma causa? Qual, na sua opinião, por que o mundo está tão cheio de doenças? Diga.
Não tem uma fala definitiva? Tá bom, a gente vai registrar aqui a sua opinião. O Paulo César não teve assim uma opinião Interessante, né? formada. E inclusive já tínhamos ouvido a esposa dele. Luísa, na Paulo sequência a gente pode ouvir mais internautas? Daniela, tem religião? Sou católica. E as doenças? Se tiver os postos de assistência médica, de atendimento cheios, as doenças multiplicando, na opinião da senhora, qual é a causa disso? De quê? Das doenças multiplicarem, as pessoas estarem muito enfermas. A idade, esse problema ósseo. E o mundo, será que está obedecendo a palavra de Deus também? Eu acredito que 20% não. Eu vou acrescentar, né? 20% mais 80%, daqui dizer quase que a totalidade está realmente em desalinho, vamos colocar assim, no que concerne a palavra de Deus. E a gente vai fechar, Luiz, a gente pode fechar com a participação do pastor Lino, a última pessoa entrevistada? Bom dia, doutor Hernani, bom dia, missionário irmão Celso, a paz do Senhor para todos quantos estão nos ouvindo aí pela Rádio Itaperuna, programa Ponto de Encontro. Olha, ao aumento das enfermidades, a gravidade das enfermidades no mundo atual, foi o que Jesus disse, que coisas estranhas iam acontecer na face da terra. E também esse aumento é uma velocidade, né, que está aí adiantando a volta de Jesus. Tudo isso aponta para a volta de Jesus. Então, se prepara quem não é preparado e se prepara mais os que estão já no caminho do Senhor, para não ficar para trás, como diz Hebreus 4:1. Então, o avanço das enfermidades é um cumprimento das profecias que Jesus falou em Mateus 24:1-13. Deus abençoe a todos. A paz. Você precisa aparecer aqui em loco, né, doutor? É verdade. Ao vivo. Então, o pastor Lino teceu também seu comentário, focando mais a questão nos últimos dias, né, que a Bíblia fala que as enfermidades iriam se multiplicarem, e também a gente abordou no início aqui dessa conversa com o doutor Hernani a causa. Porque às vezes, doutor, eu estou com uma dor de cabeça, eu tomo um analgésico, mas a causa, a raiz do problema, conforme o senhor bem salientou aqui, o pecado originou tudo isso, né? Porque é inconcebível, conforme já dissemos aqui, um jardim do Éden, com pessoas gripadas, pessoas com pneumonia, pessoas com todo tipo de problema. Ô Celso, Sim, doutor. interessante, eu fico pensando a dignidade como Deus fez os anjos. Entende? Dignidade. E os anjos tinham um lugar, eles moravam no Éden de Deus. Não era no jardim do Éden, não. Privilégio. Moravam no Éden de Deus e, veja, eles tinham, vamos dizer assim, pedras preciosas, as ruas onde moravam os anjos. Não, doutor, aliás, essa descrição que Ezequiel faz no capítulo 28, é uma das coisas mais lindas, né? Não é verdade? E tu, querubins ungido, E que tu, andava querubins, sobre as e era um pedras querubim o bichinho, hein? afogueadas do jardim do Éden. É, Não o Éden terrestre. o Éden de Deus, é um outro Sim. Éden. Aí é interessante, Celso, porque Deus fez fez Lúcifer perfeito em sabedoria e em formosura. Agora eu pergunto, como é que uma pessoa perfeita pode ficar doente, Celso? Não dá para adoecer, dá para adoecer? Se é perfeita. Não é? Agora ele era perfeito em sabedoria e formosura. Mas ele achou que podia ser igual a Deus. Tem muitas pessoas, Celso, hoje, que são piores do que Satanás, sabe por causa de quê? Acham que Deus não existe, Celso. E Satanás Satanás reconhece. queria ser igual a E Deus. Satanás reconhece a existência divina. E Satanás tanto reconhece, não é verdade? Porque o São Tiago ele fala, né? Você crê que Deus é um só? Tu fazes bem. Mas os demônios também creem que Deus é um só. Só que eles estremecem. E o homem não estremece. Ele pisoteia em cima de Deus, pisoteia em cima de Bíblia, manda queimar a Bíblia e vai por aí, entende? Agora eu fico pensando o seguinte... Então, só um instantinho, o senhor corrobora com uma coisa que eu li uma vez em Jeremias, fiquei estarrecido quando Deus chamou Jeremias e disse assim, Jeremias, esse povo anda fazendo coisas piores do que o maligno. Alguém ficou assustado. Mas pior que o maligno. Meu Deus. Por exemplo, Jesus quando curou aquele endemoniado de Gadareno,
Quando Jesus chegou perto dele, ele falou assim, tu vieste para nos atormentar antes do tempo? Olha só. Interessante essa passagem. Não é interessante? Que significa que o inimigo ainda vai ser atormentado. Hoje, o que o inimigo está fazendo, Celso? Atormentando. Ele não está sendo atormentado, não. Ele está atormentando enquanto não, criando não for atormentado. Agora, Jesus também uma vez chegou numa sinagoga e tinha uma mulher curvada, Celso. Lembra? Totalmente curvada, como se ela tivesse uma cifose, um sifão, 18 anos. Aí Jesus olhou para aquela mulher e falou assim, mulher, vem cá para o meio. Mas me permite só uma colocação. Mas essa mulher participava dos cultos ali. Participava. É? E não tinha ninguém para perceber. Acharam que era normal aquela mulher viver curvada daquele jeito. Falou, vem para o meio. Falou assim, mulher, você está livre da tua enfermidade. Olha que coisa tremenda. Aí as pessoas ficaram, poxa vida, por que curar hoje? Hoje não é sábado? Não tem outro dia para curar? Vem outro dia para curar. E Jesus falou assim, hipocrisia, não? Espera aí, vocês não soltam o cabrito de vocês se ele está preso? Quando cai no buraco, você não solta o burrinho também, até do seu inimigo? E por que eu não ia libertar essa mulher que está escrava de Satanás há 18 anos? Mas nem ao menos deram glória a Deus pela libertação da mulher. Libertação da mulher. E era o que ela era, Celso? Ela era uma escrava de Satanás. E vivia, e era não sei se você conhece essa expressão, o fulano é cavalo de Satanás. Olha só, aquela mulher era um cavalo de Satanás. Satanás vivia montado naquela mulher. E Jesus chegou e falou, está livre, mulher. De repente a mulher se empinou e falou, gente, o que é isso? Agora, é para dizer o seguinte, Celso, existem doenças que são da carne. Por exemplo, nós temos a vesícula, não é? Que é um tipo de órgão digestivo, quando você come gordura e outras coisas, a bile que ajuda a digerir. Né? E a pessoa abusa tanto que acaba tendo cálculos e etc. Né? Vermes até na vesícula mesmo. Né? São doenças chamadas da carne. Mas tem doenças, Celso, chamadas doenças do espírito, que são enfermidades. Jesus curou doenças físicas. E curou enfermidades também. E curou enfermidades. Por exemplo, você sabia que Preto Velho é uma entidade, Preto Velho, né? Com certeza. Você sabia que muitas pessoas ficam com tuberculose por causa do Preto Velho? É verdade. Olha, é um esclarecimento, tá vendo? Tuberculose, por causa de Preto Velho. A pessoa pensa, não, ele é legal, porque dá conselho, dá. Mas ele é uma entidade que não é de Deus. Porque é interessante, essa Bíblia fala que... Ele induz as pessoas ao fumo também? Induz também ao fumo, com certeza. Porque o anjo, ele é maior do que o homem. Não é? Em força e poder. Então, quando o anjo, uma entidade, entra no homem, o homem faz o que a entidade quer. Está dominado. É verdade. A entidade não faz o que o homem quer. É o homem que faz o que a entidade quer. E a entidade vai levar o cara para o mal. E o mal o que quer? É doença, tá entendendo? É atropelamento, é morte, é suicídio, é tantas outras coisas. Por exemplo, o Judas Iscariotes, não é verdade? Que era apóstolo de Jesus. Tem muita gente que acha que Jesus devia se converter, mas como se converter? Se ele tinha proposto no coração dele servir a Satanás? Como se converter se hoje, até em Niterói, lá perto do Rio de Janeiro, tem igreja de Satanás? Fazer o que então? As pessoas estão servindo a Satanás. Vendo só. E diz a Bíblia que Judas ele estava ali para se cumprir a palavra de Deus. Né? Porque um descendente da serpente iria trair Jesus, ia pisar no calcanhar de Jesus. Agora, o que aconteceu com Judas? Ele era ladrão. O inimigo fez ele roubar. O Satanás entrava em Judas Iscariote, incorporava nele, olha só. Agora, qual foi o fim de Judas? Suicidou. E quantas pessoas estão suicidando hoje? Será que é à toa? Será que vai para o céu a pessoa que suicida? Tirando a própria vida? Lamentavelmente. Né? Então, Celso, as enfermidades acontecem hoje também, sabe por causa de quê? Porque lá em Apocalipse 12, presta atenção aí, amigo, versículo 12 está escrito, felizes os céus e os que neles estão, mas ai da terra e dos que habitam na terra, porque Satanás desceu até vós, cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o diabo, porque o diabo conhece a Bíblia melhor do que qualquer teólogo,
PhD em teologia, o diabo conhece a Bíblia. E a Bíblia está falando que na vinda de Cristo ia acontecer isso. Como diz o Chaves, né? Isso. E ele, então, sabendo que a vinda de Jesus está muito perto, está descendo todo para a terra para infernizar o homem com doenças, com enfermidades, com mortes, com tragédias, quer dizer, violência, e não tem mais jeito, Celso. E doutor, rapidamente, coisas que há décadas atrás eram assim, inimagináveis. Quase que e tanto é que algumas pessoas entrevistadas, eu não sei dizer, eu não sei dizer o porquê disso, eu estou assim perplexo. É verdade, as coisas estão demais. Agora, no meu consultório, às vezes eu pego pessoas muito ruins lá, Celso, eu oro pela pessoa. Oro, repreendo, mas eu falo assim, quando perguntarem a você quem foi que tratou você, você fala que foi o doutor Hernani. Mas se perguntar quem curou você, você fala que foi Deus. Aleluia. Eu falo bem assim, se perguntar quem curou você, fala, foi Deus que me curou. Sabe por quê? No Salmo 103, amigo, está dizendo, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo. Bendize minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos santos seus benefícios. Sabe por causa de quê? É Ele que sara as suas enfermidades, não é médico não. Tem médico, tem gente aí procurando médico erradamente. Está entendendo? Eu quando estava lá no Rio de Janeiro, Celso, eu fui atender uma senhora uma vez na casa dela. E ela sangrava por todos os poros na cabeça, não sei o que e tal, né? E eu achei que aquela senhora estava com câncer. Mas eu olhei na casa dela, não vi nada que me chamasse atenção. Mas quando eu saí da casa dela, eu falei, essa mulher só pode ser espírita. Tá entendendo? Eu senti assim. Mas não tinha nada que te demonstrasse aquilo. Não tinha nenhum oratório, não tinha nenhuma imagem, não tinha nada. É um ambiente neutro, não é verdade? Aí eu saí e fui embora. Aí dias depois, o Celso, chegou lá no meu consultório, onde eu trabalhava no INAMPS, chegou um cidadão que agora era pastor. E ele trabalhava em magia negra, Celso. Trabalhava com magia negra, tá entendendo? E eu falei, rapaz, foi bom você vir aqui. Quem é a vovó Cambinda? Quem é a vovó Cambinda? E essa mulher, Celso, trabalhava com essa vovó. Olha só, uma vovó. E ele só falou para mim assim, doutor Hernani, vovó Cambinda é o chefe de uma falange de Exus. Olha. É um tremendo, é um terrível demônio. Agora você imagina, uma mulher boa, Celso. Uma mulher maravilhosa, Celso. E não sabia certamente que trabalhava para um terrível demônio. Um indivíduo no planeta Terra que não balbucia uma música, alguma coisa tremenda. Não existe, não existe, doutor? Não existe. Mesmo se o idioma mais elementar. Música é uma benção. Mas então vamos encerrar, doutor, essa participação da pesquisa. Você pode entrar lá. Então, as enfermidades hoje estão acontecendo muito porque estou falando, né? Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E ele desceu todo para quê? E alguém citou Gênesis aí. Mas Deus perguntou à mulher, né? Sim. Mulher, que é isto que tu fizeste? Como se Deus estivesse falando assim, mulher, você não tem noção do que você fez. Entendeu? Agora você vai morrer. Agora, antes de morrer, o que acontece com você, Celso? Você pode ter pneumonia, você pode ter gastroenterite, você pode ter câncer disso. Olha o que você fez, mulher. Mas não é coisa boa não, doutor. Não é coisa boa. É verdade. Olha o que você fez, mulher. Você não tem ideia de ver. Ainda bem que vai nascer de você uma semente, mulher. Por isso que a mulher, o nome da mãe de Jesus não é Maria, não. Maria, para mim, virou nome de... Porque, Celso, eu nunca vi um nome tão esculhambado, vou falar assim mesmo, como o nome de Maria, Celso. Você está entendendo? É Maria vai com as outras, Maria gasolina, é Maria, como é que fala? Chuteira. Maria chuteira, Maria Padilha. Olha quanta Maria, Celso. E tudo esculhambaram o nome de Maria. Mas graças a Deus que eu, estudando um pouquinho de hebraico, eu fiquei sabendo que o nome de Maria não é Maria, é Miriam. Ouvinte, internauta. É Miriam. E o nome de Miriam em hebraico é Miriam. Eu nunca vi ninguém falar mal de Miriam. E o nome de Maria não é Maria, é Miriam. Ouça quem quiser ouvir, mas é o que está escrito na palavra de Deus. Eu só queria retomar, dizendo aqui que o programa Pão de Encontro, você quer ter uma noção também de hebraico? O doutor Hernani está falando aí. E olha, sempre eu tenho aqui umas anotações, um quadro que eu anoto aqui,
Me fez lembrar uma revista muito antiga que eu lia, chamada Gavetinha do Saber. Não sei se você ouviu falar. É verdade, Gavetinha Então, do Saber. anota aqui do lado. E Falou, olha, anotou. Anotou, guardou. então, gente, fica aí a nosso agradecimento aos nossos internautas, 22 991 04 9131. Você vai entrar lá, tem outras opiniões também de pessoas católicas, pessoas também que nem professam religião nenhuma, mas também que participam, assim, ajudando a fazer o programa Ponto de Encontro. Da nossa parte, até a próxima semana, né, nessa questão aí da nossa, na nossa pesquisa chamada do Ponto de Encontro aqui, todos os domingos em que você participa. Doutor, o senhor vai para a variedade, estou olhando para o senhor aqui, a hora está indo embora. Ô Celso, eu queria mandar um abraço novamente, né, para o Edésio. Alô, Edésio. Na verdade, e para a Cássia também. Alô, Cássia, um casal abençoado, né, um casal maravilhoso e também ouvinte de Ponto de Encontro. Pois é, meus amigos, variedades do Ponto de Encontro. Vocês sabem que eu achei interessante essa semana? Olha só, um avião da Síria, né, da Síria, derrubou um avião militar russo com 15 passageiros militares. E a Rússia acabou acusando Israel. Né? Mas olha que coisa interessante. Avião da Síria, apoiado pela Rússia, derrubou um avião militar da Rússia com 15 pessoas a bordo, matou os 15. E a Rússia acabou acusando Israel. Olha só que coisa interessante. E eu fico pensando assim, e agora, Trump, como é que fica essa aí? Muito interessante, né? Quer dizer, a Rússia apoiando a Síria por causa de terrorismo, etc, né? Agora o avião da Rússia passa lá, a Síria mete chumbo em cima e mata os camaradas. E a Rússia falando, não, foi Israel que fez isso. Peraí. Se não conhecesse a palavra de Deus, doutor, o senhor ficaria admirado, né? Admirado. Mas tem muita gente que está achando que Deus é que está matando, que está roubando, também tudo também, né? É isso aí. Bem, uma outra coisa, Celso, que eu achei interessantíssima essa semana. Você já ouviu falar no Maduro, Celso? Nicolás. Não, espera um pouquinho. Será que vai coincidir com a minha manchete que eu fiz questão então vamos ver. Vamos ver se é Nicolás Maduro. Se é essa aqui, doutor, que ele estava num restaurante em Istambul, é isso mesmo? Num restaurante de luxo, de luxo mesmo. Não é de lixo, não. Mas ele falou, doutor, que foi lá agraciado por uma autoridade lá que resolveu homenageá-lo, mas que ele, por ele mesmo, não... Até anotei aqui, doutora, chega a ser desumano. Viralizou na internet o presidente venezuelano Maduro com uma mesa farta, com charuto, restaurante, com charuto na boca, com charutos e churrasco. E churrasco. E disse ele, fui presenteado pelo anfitrião. Enquanto isso, milhões de pessoas no seu país lá. Que coisa. Eu achei isso voltando da China, né? Isso é o que eles chamam de negócio da China, né? Negócio da China. Da China, bem. Mas está perdoado o Maduro, doutor? Maduro? Eu acho que ele vai cair de Maduro, Celso. Eu acho que vai ser assim. Ô Celso, outra coisa que eu achei interessante foi na África do Sul. A África do Sul, Celso. Terra da rainha de Sabá. Pois é, ela fez uma lei que permite o uso não medicinal da maconha. Mas como assim? A pessoa está livre para fumar maconha, Celso. Fizeram uma lei agora. África do Sul? Na África do Sul, Celso. Olha que doideira. Que coisa tremenda. África do Sul, Celso. E curiosamente, a Colômbia, não tem a Colômbia aqui no estado do Rio? Quer dizer, a África do Sul aqui, né? Agora tem a Colômbia. A Colômbia, ela foi considerada pela ONU o maior produtor de cocaína do mundo. Olha que doideira que nós estamos vivendo, Celso. Mas como é que você vai acabar com isso, Celso? Qual é o presidente? E é o mundo, né, doutor? Aqui pertinho de nós. Você falou da África e agora falou da América. E não houve. Onde é que está aquele menino agora que era traficante? Beira-Mar? Hein? Não, lá da Colômbia. Pablo Escobar? Onde? Está nos Estados Unidos preso, Celso. Mas que coisa. Então não era para ter mais traficantes na Colômbia, e agora foi reconhecido pela ONU
o maior produtor de cocaína do mundo. Mas parece até que caiu no esquecimento, parece que o país não Parece produz verdade, mais. não produz nada, tudo quietinho. Continua, né? Né? E ao mesmo tempo a África do Sul, olha só, olha o mundo que nós estamos vivendo, sabe? Sem norte. Agora Sem fez norte. uma lei liberando o uso da maconha. Quer dizer, qualquer um pode fumar, vender maconha sem problema nenhum. A África do Sul, isso. Mas foi na África do Sul também, numa ilha chamada Vitória só no nome, né? Não, sim. E morreram cerca de 200 pessoas, mais de 200 pessoas num barco. Sabe? Botaram 400 pessoas num barco, alguém correu para um lado, o barco virou, morreram mais de 200 pessoas. Na África do Sul também. Olha, ao mesmo tempo que faz isso, olha as tragédias também, Celso. Quer dizer, Não fica impune. um abismo vai chamando o Vai quê? chamando o abismo. Vai Doutor, me ser- permita aqui um Vê lá, gancho. Celso, vê lá. Eu achei interessante uma reportagem que eu vi esse fim de semana sobre países que mais traem, adulteram. O Brasil me parece que é o terceiro da lista. E me chamou a atenção que a Holanda, como é que pode? Na Holanda onde tudo é livre, como é que pode ser um país onde as pessoas traem? A Holanda é campeão? A Holanda, por exemplo, é campeã, mas... Mas por que a Holanda? É isso, eu estou estranhando, mas... Eu sei por quê. Eles ficam só olhando para a mulher dos outros. Mas Não é Holanda? tudo é, digamos, se você tem livre acesso, liberdade, e depois, doutor, vem o Brasil, lamentavelmente, e a Argentina. O Brasil tem O Brasil gosta de ser campeão, né, Celso? O Brasil gosta de ser campeão. Em corrupção, em violência, em tudo, Celso. Ô Celso, mas eu achei interessante também uma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos. Não houve um tufão que matou mais de 14 pessoas, mais de 20 pessoas. Matou, né? Inclusive o Trump foi pronunciado. Pois né? é, depois que passou o vulcão, o tufão, sabe o que aconteceu? Barcos capotaram e apareceram boiando, sacos e mais sacos de cocaína. Meu Deus do céu. É brincadeira isso. Nos Estados Unidos, De maconha, de outras coisas. Olha só, lá nos Estados Unidos. nada fica... Depois do tufão, o tufão passou com o tufão assim... Mas não estava escondido? O vento derrubou tudo, né? Virou boiando aquele Não estava secretamente guardado? É secretamente guardado. Não tem. Mas o que Jesus falou? Tudo que tiver Tudo que for secreto, vai se aparecer nos telhados. meu Deus. Tudo que você falar no secreto não tem. Eu achei bem interessante isso. Ô Celso, nós já falamos que hoje começou a primavera, também, não é verdade? E outra coisa que eu achei interessante essa semana foi o nosso responsável pela segurança nacional, né? Esqueci o nome dele agora. Mas ele disse que os candidatos, Celso, à presidência da República vão ter 25 seguranças cada um. 25? Jungmann. Raul Jungmann. Raul Jungmann. Raul. Ele falou que vai colocar à disposição de todos os candidatos, inclusive o Bolsonaro, ele vai colocar 25 seguranças para cada um. Tem a ver com o acontecimento? Por causa do atentado. Ah, tá. Agora, você sabe quantos seguranças tinham cada candidato? Quantos tinham? Quanto? 21. Pouco. Agora vai ter 5. Que coisa. 25, Celso. De Agora eu 21. pergunto. Aí eu me lembro muito daquela palavra tão maravilhosa, Salmo 127, versículo 1. Você sabe o que diz? Salmo 127, versículo 1? Sabe? Em vão, né? Hein? Em vão. Aquele que, como é que fala mesmo? Se o Você Senhor não vai guardar. não guardar a cidade, em Em vão vigia a sentinela. Não adianta E se o aumentar, não. Senhor não guardar, não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta aumentar, você pode botar 100. Igual o que quer mais proteção do que o Kennedy. O cara lá em cima deu um tiro só nele, pá, morreu. Tá vendo? Mas eu achei isso bem interessante, não é? Ô, doutor, em cima do que você está falando, me chamou a atenção que, falando do Rio de Janeiro, sobre o Rio de Recordes para se envergonhar. Maior arma já apreendida no estado. Eu achei interessante, a M2 Browning 50. É uma das mais poderosas do mundo. Eu achei interessante o tamanho, 1,68 m, olha só, de comprimento. Coisa tremenda. 38 quilos, tripé 20 quilos. Agora, olha só, doutor, dispara entre 450 a 1.200 tiros por minuto. Mas o Rio não está sob intervenção?
Tá, só entendendo, E Celso. como é que pode isso? Não. Tem mais gente, Celso? Não, tá, Mas, ô, Celso, eu sempre gosto do que está na palavra de Deus. Perguntaram a Jesus quando é que ele voltaria. Ele falou, quando o mundo estiver como nos dias de Noé. Louco, tá louco. E nos dias de Sodoma. Só que nos dias de Sodoma, Celso, a violência era tanta que eles não tinham mais para quem apelar. É um Celso. alerta que você está falando aí, dando. Eu estou falando um alerta. Jesus falou, eu vou voltar quando o mundo estiver como no dia de Sodoma. No dia de Sodoma, o que havia era homossexualidade. Está entendendo? E o único homofóbico que havia lá em Sodoma, sabe o nome dele? Quem era? Era Ló. Ele taxado, hoje seria taxado de homofóbico. Não, mas naquele tempo eles taxaram ele. Ele falou assim, você é estrangeiro aqui entre nós. E é o único que fala disso. Deu para entender? Porque quando os anjos chegaram na casa de Ló, os sodomitas quiseram ter relação sexual com os anjos. Então Ló se colocou como um homofóbico. Como homofóbico. Aí o Ló Nossa. falou assim, vocês não podem fazer isso. Rejeito. Eles estão na minha casa. Eu tenho 2 filhas virgens aqui. Vocês façam dela o que vocês quiserem. Aí eles falaram assim, você é o único estrangeiro aqui e quer ser juiz de tudo? Olha que coisa Nesse interessante. aspecto nada mudou, né? Não mudou, não. Nesse aspecto mudou, não. Nós estamos nos dias de Sodoma. Semelhantemente como aqueles dias. E- Doutor, olha uma outra coisa aqui, doutor. Vamos ver. Um médico americano de excelente aparência e uma professora de dança dopavam mulheres e algumas foram até estupradas. Olha só. Um médico renomado. Renomado? Que coisa assim, gente. Como é que pode? Quer Uma dizer professora de dança. De dança. Estou rindo, mas é uma coisa muito séria. Aí dançava com ele. Coisa. Aí dançava com ele, né? E está lá o advogado tentando lá agora. É. Ver se- Mas teve também uma filha do Ronald Reagan, né? Acusando agora que foi indicado pelo Trump para ser juiz lá. Quer dizer, então a mulher está dizendo que foi estuprada há 40 anos. Mas agora virou moda, né? Agora virou moda. Aí eu pergunto, Celso, será que ela foi estuprada mesmo? É uma Há 40 pergunta. anos. E por que não falou nada? Celso? Deve ter gostado, porque o cara ainda é bonito. Eu vi o cara. Mas então isso não seria aquela coisa do famoso larjão, de Não adianta nada, entendeu? Não, Quer dizer, não tô. As Aproveitar para ganhar um As dinheirinho, não. pessoas, Celso, gostam de aparecer, Celso, infelizmente. Também tem isso. As pessoas gostam de aparecer. E nessa época de eleição é uma época muito Porque se propícia. a sua mulher é estuprada, você não é assim, na mesma hora que ela for jovem, vai e denuncia, poxa. Agora espera 40 anos para dizer, não, me estuprou, vai tomar banho. Se eu abrir aqui as partes dos jornais brasileiros, você vai ver muitas artistas também que agora estão abrindo bico também, né? Agora, mas na época deve Não. ter gostado direitinho. Ô, meu pai. Sabe isso. 12 horas, doutor. Agora, Celso, uma coisa que eu achei interessante, você soube da arrecadação do Brasil, do governo federal esse mês? Não sei. Não? 109 bilhões e 700 milhões. 109 bilhões de reais arrecadou este mês. Agora, se são 109 bilhões, dá quanto por ano, hein, Celso? Isso é por mês? Por mês, Celso. Isso vai passar dos Dá dos 1 trilhão, dos 1 trilhões. trilhão, mais ou menos, e 300 bilhões de reais. E não fecha a conta? E eu fico pensando, onde é que vai ser dinheiro toda, Celso? Não fecha. Não fecha. Então nós precisamos ter muito cuidado. Eu fico pensando assim... Isso aí é o superávit, né? É o superávit. Meu Deus. É uma coisa doida, assim. Você arrecadar 109 bilhões num mês, Celso. Só o governo federal. E sabendo, doutor, que dá uma ninharia para a educação, né? Dá Com nada. cultura, nada. Então... Infelizmente, eu sempre falo, né? Não, a pergunta que eu fiz é interessante. Para onde vai esse dinheiro? É muito dinheiro, Celso. É muito dinheiro. Aí você vê obras, aqui em Itapiruna mesmo, nós temos obras, tantas obras inacabadas. Aquela ponte que não acaba. Aquela ponte que não é uma vergonha, Celso. Eu, sinceramente, se eu fosse um político mesmo, eu teria vergonha, Celso. Porque não é possível. Como é que você faz um projeto desse sem dinheiro? Não é possível. Tem uma coisa errada. Entende? Quer dizer, eu acho que nós precisamos levar a sério. Não é? Porque nós somos públicos, afinal de contas. Não é verdade? Então, é isso aí. Eu estou lamentando porque as eleições agora estão próximas, não é verdade? Agora os candidatos já se dividiram entre direita e esquerda, não é verdade? Eu só sei o seguinte, Celso, porque eu gosto muito daquele trecho que Jesus ele falou assim, no julgamento das nações.
As nações vão ser julgadas um dia. E isso, a Bíblia fala. Está escrito assim. Só que está escrito... Mateus 25. Não é verdade? Só que Jesus falou que as ovelhas vão ficar à direita. Os governantes sabem disso, doutor? O senhor que está no ar aí, a Rádio Itaperuna, no programa Pode Encontro. Será que os governantes têm ideia disso? Que um dia serão julgados? Está escrito, as nações vão ser julgadas. E vão ser reprovados também. E vão ser reprovadas. Você imagina o país, o Celso, o Brasil? Qual é o país no mundo que tem uma costa como o Brasil tem? Você vê que os Estados Unidos é um país maior que o Brasil, maior e até em extensão. Mas não tem a costa que o Brasil tem. Mas um milhão praticamente fica na Alasca, né? Pois é, mas você está reparando as tempestades que acontecem nos Estados Unidos? Arrasadoras. E aqui, o que acontece, Celso? Hein? Não acontece nada, Celso. Deus não tem E misericórdia. dá a impressão de que nós achamos que não vai acontecer nada, Celso. Mas por que Jesus falou Eles assim? falam que Deus é brasileiro, essa história? É por causa disso que eles falam. Né? Agora, por que Jesus falou que os homens vão desmaiar de pavor por causa das ondas do mar, Celso? O que quer dizer isso? Os homens, está escrito, vão desmaiar de pavor. Agora, que homens são esses, Celso? São os americanos? Não, né? São os chineses? Também não, né? São os homens todos. Então pode ser que essa onda do mar vai aparecer no Brasil. E quando vai aparecer no Brasil? Sabe quando vai aparecer no Brasil, Celso? Está prestes? Quando houver um terremoto no meio do Atlântico, Celso. Está faltando. Ali tem uma placa tectônica no meio do Atlântico. Se der um terremoto ali, Celso, vai dar uma onda e vai varrer essa costa. Para provar ao Brasil que o Brasil está precisando de ter temor de Deus. Não basta dizer que Deus é brasileiro. Não basta dizer que Deus é brasileiro. Então, nós estamos ganhando, faturando, e estamos empregando muito mal dinheiro e sem temor de Deus. Eu não sei se eu achei interessante também, Celso. Você viu o que aconteceu na China essa semana? Né? E o Vaticano, não? Qual foi a última do Vaticano? Achei interessante, Celso. Não, a China e o Vaticano, entendeu? Reataram relações diplomáticas. Impossível, quase. Coisas que estavam rompidas, sabe há quantos anos? 70 anos. Então, o Vaticano, do Papa Francisco, não tinha relações diplomáticas com a China há 70 anos. Agora, o que eu acho curioso, sabe o que é, Celso? É que Israel, em março deste ano, completou 70 anos. Tudo se encaminhando. Né? Agora, em setembro, no dia 11 de setembro, o que aconteceu, Celso? Mais o aniversário da... Não. 11 de setembro. 11 de setembro, o que aconteceu 11 de setembro? A Torre Gêmeas foi destruída. Há 18 anos. 18 anos, Não é verdade? Não foi destruída. E agora, em setembro, olha só, mesma coisa, o Vaticano, olha só, reata relações diplomáticas com a China. São datas assim muito Olha que coisa importantes. interessante. Agora, quem é a China, Celso? É aquele cavalo? Você sabe o símbolo da China? Comunismo. Não, você sabe qual é o símbolo da China? Fala pra mim. Dragão, é. E quem é o dragão? Hum. Diabo e Satanás, está escrito. O diabo. Isso quer dizer que dragão nessa aliança aí não pode vir boa coisa. Olha, não tem boa coisa para ver sendo. Então ele estava fazendo aliança com o dragão. Olha só. Quando devia fazer aliança com Deus, né? Devia ensinar. Agora imagina, ele foi lá para a Irlanda do Norte agora para tratar de homossexualismo. E a China é um país igreja. totalmente ateu, né? Totalmente. O Estado chinês é comunista ateu. O Estado é ateu. É esquerda mesmo, com todas as letras. Entende? E aonde que o Vaticano vai fazer aliança? Agora esse dragão não é um símbolo de brincadeirinha, não. Não, o dragão é coisa muito séria. E eu fico, é tão maravilhosa a palavra de Deus. E a China faz parte do BRIC. Que agora é BRICS, né? Mas era BRIC. A princípio era BRIC. BRIC quer dizer tijolo. Quer dizer, o tijolo foi derrubado em 2011. Estão reconstruindo. Lá, pode ler, amigo, você que tem Bíblia aí, lê lá em Gênesis capítulo 11, versículo 9. 11, 9. No mesmo dia que foi destruída a Torre Gêmea. Está falando lá que Deus impediu que Nimrod construísse uma torre. Olha só. Ali confundiu a língua de todo mundo. Isso. E ali no dia 11 de setembro confundiu tudo também. O mundo ficou perturbado. O mundo ficou totalmente perturbado. Até os cientistas políticos, de modo geral, as pessoas entendidas falam que o mundo nunca mais foi o mesmo, né, doutor? É verdade. Então, e a hora, doutor? A hora acabou, né? Ô Luísio,
Deixa eu trazer uma breve palavra. Tem palavra, não é? 12:10. A palavra de Deus em foco. A palavra de Deus em foco. Amigos, no Evangelho de Lucas, né, no capítulo 19, é muito interessante, porque fala de um jovem, não é? Fala de capítulo 19, ou melhor, não é capítulo 19 não, é capítulo 15. É capítulo 15. Capítulo 15, versículo muito interessante. Versículo 13. Olha só, Lucas 15, 13, diz assim: passados não muitos dias, olha que coisa interessante, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá nessa terra distante dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Só isso aqui. Faz a oração aí, Senhor. Deus Santo, a tua palavra mais uma vez será ministrada pelo teu servo. Prepara os corações dos ouvintes e que ela produza aquilo que o Senhor a enviou na tarde desse dia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, isso que eu li aqui fala de um jovem que não estava satisfeito com a sua vida. Quem sabe você, jovem, também não esteja satisfeito com a sua vida. E muitas vezes você tem uma vida boa. Aquele jovem tinha uma vida, olha, maravilhosa. Sabe por causa de quê? Era um jovem muito rico. Os seus pais eram muito ricos. Era um fazendeiro. Entende? Muito rico mesmo. E não era corrupto o pai, não. Era uma pessoa séria. E aquele jovem um dia chegou perto do pai e falou para o pai: ô pai, eu quero a parte da fazenda que me possui. E sabe o que o pai fez? Distribuiu a fazenda entre ele, né, e o outro irmão mais velho. E diz aqui que nós lemos que esse moço jovem, muito jovem, ele pegou tudo que recebeu e foi embora para uma terra distante, distante, distante. E lá ele vivia dissolutamente. Você sabe o que é viver dissolutamente? É viver libertinamente. Sabe o que é libertinamente? É viver sem liberdade plena, com plena liberdade. É fazer o que vem na cabeça, com direito a tudo. E diz também o seu irmão mais velho que lá ele gastou com meretrizes tudo o que ele possuía. Agora é interessante, você já reparou, amigo? Quando você tem alguma coisa, alguém quer alguma coisa com você. Mas quando você não tem nada, ninguém quer nada com você. Todo mundo chicoteia você, né? Você vira chacota também dos outros, você reparou assim? Né? Aquele jovem, depois que gastou tudo mesmo, com mulheres, né, de programa, vamos dizer assim, ele queria um emprego e ninguém lhe dava nada. E sabe o que ele foi fazer? Comer alfarroba. Você sabe o que é alfarroba? Comida de porco. E você sabe por que porco come alfarroba? Você não sabe. Come alfarroba porque é uma fruta amarga por fora. Mas quando ele quebra essa fruta, ela é doce por dentro. Aí quando aquele jovem foi comer a alfarroba, ele viu a vida dele tão amarga, tão tremenda, a vida que ele não queria. Mas quando ele pegou a alfarroba lá dentro, ele falou: caramba, que delícia! Ele se lembrou da casa dele. Ele se lembrou da casa dele e falou assim: ah, quantos trabalhadores, empregados do meu pai, tem fartura de pão na minha casa, eu aqui estou padecendo de fome. Ah, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou me levantar e vou voltar para meu pai e vou dizer para meu pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, eu quero que você me faça pelo menos com os seus empregados.
e saiu de volta para o Pai. Eu queria que você voltasse hoje também, sabia, amigo? Não é voltar para mim, não. Volta para Deus. Deus tem te dado tantas coisas maravilhosas. E o bem mais precioso é a sua vida. Aí eu pergunto, em que você está gastando a sua vida? Está gastando com cigarro? Está gastando com bebida? Está gastando com prostituição? Com o que você está gastando a sua vida? Olha, depois ninguém vai dar nada para você. Você vai ter que comer alfarroba. E só no final da alfarroba você vai ter que... É doce a vida. A vida que Deus nos dá é maravilhosa, é preciosa. Mas não do jeito que você está vivendo essa vida. Olha, que você possa voltar, porque o seu pai está esperando com você com um bezerro cevado. E esse pai maravilhoso chama-se Deus. E você sabe qual o bezerro cevado de Deus? É Jesus Cristo. Jesus Cristo já deu o bezerro dele para morrer por você ali na cruz do Calvário. Mas olha, quando as mulheres foram procurá-lo, ele já tinha ressuscitado. Ressuscitou por você também. Que Deus te abençoe. Que Deus te prospere. Que Deus te ajude a voltar também para a casa do Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um bom domingo para você. Uma boa semana. E até o próximo ponto de encontro. Se Deus quiser, né? Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor.